Indo direto ao assunto, deixe-me fazer algumas importantes observações sobre a guerra entre Israel e o grupo palestino e terrorista do Hamas. Primeiro que a causa do conflito envolve alguns motivos, eu disse alguns motivos. Por isso, não podemos dar respostas simples para questões complexas e esse conflito envolve algumas complexidades. Primeiro, disputa por território, que já se arrasta desde 1948. E essa não é a primeira guerra envolvendo israelenses e palestinos. Já ocorreram 4 grandes guerras e muitos outros pequenos conflitos. Segundo motivo para essa guerra é político. Diante das alianças que Israel vem fazendo com o mundo árabe, isso logicamente enfraquece as pretensões políticas da Palestina e do grupo terrorista do Hamas. Terceiro, você precisa incluir também as motivações religiosas, envolvendo principalmente a mesquita de Al-Aqsa, construída exatamente onde era o antigo templo judaico, chamado Templo de Salomão. Agora observem vocês, um mesmo lugar extremamente sagrado para ambas as religiões, islamismo e judaísmo. Diante dos extremismos, de cada uma dessas religiões, aí você tem as insatisfações de ambos os lados. Segunda observação quanto ao conflito é o cuidado que precisamos ter em não santificar Israel e demonizar os palestinos. O que mais observo nas redes sociais e nas igrejas é uma fala unânime. Vamos orar por Israel. Vamos levantar um clamor por Israel. Ok, está certíssimo. Mas e quanto à oração também pelos palestinos inocentes que sofrem e morrem nessa guerra? E quanto à oração pelos palestinos que também foram feitos à imagem e semelhança de Deus, os palestinos pelo qual também o Cristo de Deus morreu. Oremos também pelos palestinos. Terceira questão a ser levantada é esta: a guerra entre Israel e o Hamas é sinal do fim dos tempos? Bem, com base no que lemos em Mateus no capítulo 24, versos 6 e 7, sim. É sinal do segundo advento do Cristo, assim como também as demais guerras e a atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, como se trata de um conflito envolvendo Israel, aí não faltam os profetas da desgraça, os profetas do terror, para dizer que Jesus vai voltar semana que vem, para dizer que Jesus vai voltar o mês que vem. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã, mas o que a gente vê é uma teologia terrorista que busca investir no medo e investir no terror. Bem, diante disso, não são poucas as pessoas que já estão entrando em desespero, vendendo casa, vendendo carro, vendendo bens e outros até, pasmem vocês, oferecendo curso de sobrevivência diante das tragédias do fim dos tempos. Diante dos sinais da vinda de Cristo, que envolve, claro, as guerras, a missão da igreja é vigiar e não se desesperar. Uma quarta questão a ser pensada é esta: Israel ainda é um povo especial para Deus? Israel ainda é um povo escolhido, o povo de Deus, como era no Antigo Testamento? A resposta para essas perguntas é um categórico não. Israel como nação, Israel como Estado, não é povo de Deus. E por favor, meus irmãos, isso não tem nada a ver com antissemitismo. Ao contrário, eu sou alguém profundamente, eu sou um admirador do povo judeu, eu sou alguém que respeita essa nação, assim como as demais nações. Eu respeito a capacidade de empreendimento dos judeus, admiro a resiliência, a força desse povo diante de tantas atrocidades vividas em toda a sua história, mas
aqui é uma questão teológica. Aqui não é uma questão racial. E teologicamente falando, o povo judeu, o povo de Israel, não é mais um povo, né, escolhido, o povo de Deus, como era considerado no Antigo Testamento. Eu acredito que boa parte da comunidade evangélica concorda comigo. É claro que tem um grupo que acha que não, que Israel sim é um povo especial, como era no Antigo Testamento. Bem, a gente precisa ler a Bíblia, né? E a Bíblia vai trazer respostas para essa questão. Primeiro, Romanos capítulo 10, verso 12 a 13, Paulo diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou seja, judeu e estrangeiros, judeu e não judeus, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos também agora à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 16. De ambos os povos, Paulo está falando da morte e da ressurreição de Jesus. E como consequência disso, Paulo afirma: de ambos os povos, judeus e estrangeiros, ele fez um povo. Um povo. Gálatas capítulo 3, verso de 26 a 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão, da descendência espiritual de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, meus irmãos, o Evangelho nivela todos os povos. Não tem a Israel uma nação tão especial quanto os sul-africanos, quanto os indianos. A gente não pode aqui se tornar puxa-saco de Israel. A gente precisa colocar as coisas em seu devido lugar. E a igreja evangélica, ela tem uma tendência, né, a pensar dessa forma por conta da nossa relação com Israel, em relação à Bíblia, o Antigo Testamento, em relação a toda a história desse povo. Jesus foi um judeu, mas teologicamente falando, os povos foram nivelados através da morte de Cristo. E às vezes a gente tem uma tendência, alguns grupos, né, de colocar a bandeira de Israel no púlpito da igreja, a Arca da Aliança. E esse é um processo antibíblico de judaizar o Evangelho. Isso é uma prática, mística, né? Uma prática que nada mais é do que envolvendo misticismo, amuletos, né? Para ali auxiliar na fé, e a gente sabe que isso é uma prática antibíblica. Todo o meu respeito aos meus irmãos que praticam isso, ok? Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, tá certo? Então, Israel é uma nação assim como as demais, digna de ter a sua democracia respeitada, a sua soberania respeitada, mas Israel não é povo de Deus, a não ser que o judeu reconheça Jesus como seu Salvador. É o que está lá escrito no Evangelho de João, no capítulo 1. Quem se torna filho de Deus é aqueles que recebem o Filho de Deus como Salvador. E a gente encerra aqui eu me posicionando com a quinta observação, a quinta e última observação a ser pautada. Qual o lado certo da guerra? Qual o lado certo da guerra? É interessante que nesse momento há também uma polarização, né, da guerra. Quem tem uma tendência a ser de direita fica do lado de Israel. E tem gente que até ora para Israel massacrar os palestinos, massacrar o Hamas e tudo mais, gente torcendo para que os israelitas pisem na cabeça dos seus inimigos. Eu quero fazer uma pergunta. Onde é que o espírito do Evangelho se encaixa nesse tipo de sentimento e nesse tipo de oração? Onde é que o espírito do Evangelho se encaixa nesse tipo de prática? Qual é o lado certo da guerra? Aí um pessoal mais à direita defendendo às vezes Israel cegamente. Quem é mais de esquerda defende o Hamas, que é um grupo oprimido, os palestinos e tudo mais. E até tem uma prática de legitimar os atos terroristas agora do Hamas. Gente, o lado certo da guerra é a paz. Eu repito, o lado certo da guerra é a paz.
Israel tem o seu direito, sim, de se defender, mas de se defender com equilíbrio, de se defender com moderação. Israel tem o seu direito de se defender, mas Israel precisa lembrar que lá do outro lado tem um grupo de pessoas que não apoiam Hamas, tem um grupo de pessoas que nada tem a ver com essa guerra e estão sofrendo. Crianças, mulheres, homens, famílias sofrendo e morrendo por conta da guerra. Mas o lado certo da guerra é a paz. Oremos pela paz. Oremos, eu sei que é muito complicado haver um diálogo, haver um diálogo nessa hora, mas o crente de Deus, ele serve o príncipe da paz. E no Sermão da Montanha, Jesus nos chama para sermos pacificadores. O crente, o discípulo de Jesus, ele não torce pela guerra, ele torce, ele ora, ele luta pela paz.